noite, Brasil, boa noite, mundo. Estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Lembrando vocês que faltam menos de 60 dias para a nossa viagem à Grécia. Nós estamos organizando a segunda viagem para a Grécia, como você já está sabendo, passar o meu aniversário lá, mais uma vez, no país que eu nasci. E quem quiser me acompanhar, você vai ver o endereço do blog que está aparecendo aí no seu monitor. Ainda há tempo para a gente ir. Espero que a gente faça um grupo igual ou melhor do que o do ano passado, que foi maravilhoso, e fazer essa viagem pelo país berço da civilização moderna, né? E visitar todos aqueles lugares que a gente está acostumado a estudar e ver na história, e pisar na história é uma coisa maravilhosa. Então, espero vocês, quem sabe vocês me acompanham. Bem, vamos rápido ao nosso programa de hoje. O tema que eu escolhi, até esqueci o nome, como é que é o tema que eu escolhi? Como é que é, o Fernando? Eu intuo o tema e depois esqueço. Mas eu vou lembrar já, espera um pouquinho só. Bom, enquanto isso que nós vamos falando, já vou falar do tema. Antes que eu queria falar do Jorge. Jorge, boa noite, você está bom? Boa noite, estou bem. Ótimo. E eu estou com inveja de você, sabia? Por? Isso aqui falar em público ainda ao vivo, porque você esteve em São Lourenço, né? O lugar que faz tempo que eu não vou. E mais inveja ainda, porque você esteve com o seu Jefferson e com a dona Felícia, né? Ah, sim. Então, na sempre casa que eu vou para lá, eu procuro visitá-los. Então, né? E foi, mas eu acho que você foi. Quando você estava abraçando ele, eu também estava abraçando junto. Né? Mas quando eu fui entregar para ele os DVDs dos programas. Eu vi as fotografias ali, aí eu falei, puxa vida, preciso dar um jeito de ir lá. Mas na hora certa a gente vai poder ir. Sim, é uma parte obrigatória da ida lá, né? Mas que branco que me deu, né, Fernando? Mas vamos lá. Não tem... Isso, olha só. Se não tem, por falar nisso aqui, nós estamos com um público bom hoje aqui, ao vivo, né? Tá vendo? Hoje nós estamos com quantos? 8 pessoas nós estamos aqui? 8. 8 seres. Hã? 8 seres e mais o Fernando. 8 seres, aqui tem muita gente bonita aqui. E ainda bem que eles me lembraram aqui, deveres e prazeres. Aí quando eu falei para você lembra assim, eu falei, vou falar sobre deveres e prazeres. Eu acho que você se assustou, falou, o que você vai falar? O que você vai falar? Não, então, agora você vai ver, então, que não é. Sim. Não tem nada de segredo, e é até muito interessante, como eu já disse, vou repetir, eu estou tendo dificuldade de intuir. Coisa que eu tirava de letra, não sei o que nós já conversamos. Ou entupiu esse troço aqui, né? Mas tudo bem, então você já falou. Então, não é dificuldade, essa é a palavra que não se usa. Né? Então aí apareceu. E quando apareceu, eu falei, muito oportuno, e é muito curioso que eu estava falando com pessoas pela nossa comunidade, e o assunto se fez presente, o que nós vamos conversar hoje. Falou, olha a coincidência, né? O assunto se apresentou também para falar. Então é o seguinte, eu tenho percebido, já falamos aqui, 8... Só que na medida que vai passando o tempo e daí você vai escolhendo outros assuntos, né? E sempre um assunto obrigatoriamente ele é escolhido sobre o outro. Você nunca consegue escolher um assunto que seja inferior em resultado a um anterior. Sempre assim. Vai chegar um dia que a gente vai ter que fazer um programa, a gente vai sentar aqui e vai ficar sem falar. Não, mas eu já pensei nisso. Uma hora quieto, né? É porque daí aquele assunto ele está no limiar entre o visualizável e o verbalizável, né? Você tem uma experiência muito interessante. Legal, quem sabe? Sim. Vamos esperar. Hoje nós estamos no programa 197, se eu não me engano. Olha só, 197. Coisa... Parece que não é nada, mas é muita coisa, né? Então, veja, o que eu tinha pensado foi... Nós temos um programa 8 anos atrás ou mais, que era Vida Material e Espiritualismo. Você lembra? Não. Então, eu vou te lembrar. Naquela ocasião, eu havia falado por que todo espiritualista, ele geralmente é um durango. Lembra? Agora lembrou, né? Aliás, você sempre conversa assim, você sempre reclama isso. Assim, então, né? Por que todo espiritualista é um durango kid? Porque isso aqui você explicou brilhantemente, como sempre, né? Não, e você disse que isso aí não tem nada a ver. E eu acredito que não tem nada a ver porque o espiritualista, ele acha e continua achando, todo esse tempo, que ele tem que realmente largar de trabalhar para ficar só no on e sei lá o que. Tudo isso aqui, a vida é material, ele tem que trabalhar, tem que aprender a conciliar. Tem que achar o ponto de equilíbrio, né? Exatamente, o ponto de equilíbrio. E não dá para ver a iniciação ou a espiritualização
como assim, é um investimento que vai me dar um retorno divino. Então assim, não, eu ajudo todos os dias uma formiga a atravessar a rua, vírgula, por decorrência, daqui a tantos dias eu vou ser milionário e eu vou poder comprar um carro, uma casa, essas coisas, assim não mesmo. funciona, não é assim que as coisas funcionam, né? Então, e trazendo, mas antes da gente pegar no assunto, eu ganhei um livro hoje, eu e você ganhamos, né? Sim. Tá aqui, ó, perdão, dá para dar close aqui ou não? Jean-Claude Aubry, Brasil, meu amor. Substituindo o jeitinho pelo talento, está aqui. Esse livro é encontrado em livrarias ou não? Acho que não, acho que Já está esgotado. De qualquer forma, está aqui a promoção E dele. nós ganhamos de... A Carmen nos agracia, a Carmen faz um trabalho maravilhoso sobre JK, e depois, qualquer dia, nós vamos falar sobre isso. E a Carmen tem ente familiar, Carmen? Tem ente familiar, tem sobrenome? Carmen Da Lúcia Carmen Silva. Lúcia Silva. É isso aí, está aqui. É. Esse aqui está presente conosco hoje. Bom, Jorge, é o seguinte. Eu tenho percebido que eu vivo nisso, 24 horas, se tiver mais, eu vivo mais do que 24 horas nisso. Sim, provável. Que as pessoas que trabalham a favor da lei, ou essas coisas todas, espiritualistas, e que procuram fazer alguma coisa que não está escrita em lugar nenhum, né? E buscando uma vida reta, já falamos sobre mandamentos agartinos, já falamos um monte de coisa. Eu tenho percebido, olha que curioso, agora que nós vamos entrar, você vai captar. Essas pessoas começam a perder tudo. Você pode achar outro ponto de vista, né? Eu vou direto no X da questão. Começa a perder tudo em que sentido? Quem está nesse caminho, seja lá quem for, quem tem programa de televisão, quem fala que é palestrante, quem trabalha e tudo isso aqui, tal, e faz essas coisas, ele não sai de casa assim, não quer mais saber de festa, não consegue mais conviver socialmente com conversas fúteis, não consegue mais ficar na rodinha de amigo dele, com elas aqui, né? Ele geralmente está sozinho, não encontra mais par, não tem par assim com esse compartilhamento com um companheiro, uma companheira, essas coisas todas. A pergunta é, eu tenho percebido isso com cada vez mais frequência, então por que o tema se apresentou dessa forma e depois eu vou ver qual é o teor dele, aparece o nome e depois vamos ver. Deveres e prazeres, não dá para conciliar isso aí? Porque é perceptível, estou chamando a atenção, você que está me assistindo agora aqui, perceba também, quando você quer mudar, quando você quer abandonar um caminho que você está seguindo, que acha que aquilo não te satisfaz, e toma o rumo da lei, o caminho da lei, sei lá como é que é o nome disso, não importa o nome, perceba que você começa a se privar de uma série de coisas. As pessoas ficam mais sérias, já falei também aqui nesse programa sobre seriedade, né? E as pessoas são sérias, os mestres não sorriem, né? Que a gente falava, os mestres os que ensinam, não, nada de ascenso nem coisa nenhuma. Então, por quê? Tem algum fundamento nisso tudo, Jorge? Tem ou não tem? Tem. Bom, você pode dar boa noite, pode dizer um monte de coisa. Eu comecei falando dele. Boa noite a todos, muito bom estar aqui. Obrigado, né, Grego? Espero que vocês todos estejam bem e que seja uma hora de vida bem aproveitada, né? Então, assim, Grego, captou onde eu quero chegar? Sim, captei, vi, ótimo, ouvi, ótimo, entendi. ótimo. Sei, já está. Sei por onde a gente pode caminhar. Então, assim, Grego, o sair da inércia passiva que nos induz à vida no dia a dia, né? O sair desse enlevo astral que a mídia e a vida nos propicia e proporciona. Por exemplo, assim, você está andando no shopping, então você se acostumou a ser divertido, que assim, há uma série de coisas que disputam a tua atenção, que querem te divertir, que querem ser melhor que os outros, né, para te chamar a atenção, para que você seja, assim, você se sinta disputado, para que daí então, assim, foi disputado por várias lojas, cada uma com cores, sons, aromas, coisas diferentes, e eu escolhi entrar naquela, e então eu passo daquele estado assim idílico de ser disputado, e quando eu me decido, eu passo a ser assim, o ser mais baixo na escala evolucional, eu passo a ser um consumidor. Sim. Então eu sou assim, que é negócio assim, que eu sou a letra miúda do contrato.
todos me divertem, me enlevam e tal, e tem aquela ludicidade até que eu me decida por alguma coisa, e na verdade eles só queriam que eu consumisse alguma coisa. Essa é a rotina da vida. Essa é a rotina da vida. E aí se assenta a questão dos prazeres, que daí a gente já vai conversar em seguida. Na medida em que eu consigo, então, sair dessa inércia, sair dessa condição de afogado em seu próprio astral, e sair dessa condição de, em vez de ser senhor dos seus próprios desejos, sair da condição de ser submisso aos próprios desejos. Veja que nós já exploramos bem esse tema, né? Agora eu sou escravo das coisas que eu mesmo criei. Então, quando a gente começa a se desvencilhar desse tipo de coisa, esse entorno que nos cerca, esse entorno imediato, essa mecânica social, passa a não ter o menor sentido. Não ter o menor sentido. Aí é natural que você daí vai num encontro de bar de fim de tarde, você já não tem muita vontade de conversar sobre futebol, não é qualquer coisa que vai te fazer sorrir, então não é assim, porque mas aquilo parece que é uma coisa exógena. Não, sabe, tá tudo bem que tem a parte interna, né? Mas existe alguma influência de fora. Não. Você percebe que as coisas já não te... Não, é que assim, é que você, na verdade assim, é que você começa a rejeitar aquilo que antes de fora te influía, te parecia, sabe, assim, aquele mundo idílico, perfeito e acabado, onde eu busco o melhor, onde eu busco ser diferente, onde eu busco ser superior, aquela coisa assim, que é o que norteia a situação atual, de você assim, a maneira mais fácil de começar a vender alguma coisa, falar assim, não, isso é exclusivo. Né? Então, assim, o apartamento exclusivo, o carro exclusivo, a roupa exclusiva, a joia exclusiva, a viagem exclusiva, o navio exclusivo, a cama exclusiva, sabe, o papel higiênico exclusivo. Então, todo mundo quer aquilo que só ele possa ter, porque ele quer se sentir único e diferente. Em cima disso, então, se cria uma teia de enganação e de ilusão, que é onde a humanidade se afoga. Quando você começa a emergir, a colocar a cabeça para fora disso, você vê que tudo isso, na verdade, é sem graça. Tudo isso é uma coisa assim, é maia, é ilusão, criado só para alimentar aquilo que norteia a vida da maior parte das pessoas, que são o atendimento aos desejos que cada um tem, né? Daí você já começa a não ter mais código de linguagem para conversar qualquer tipo de coisa, você já começa a ser mais seletivo. O tipo de assunto no qual você sente desejo de interagir já começa a ser diferente. A tua reação com relação ao entorno, né? Que antes se resumia só você sorriu, participar de brincadeira ou dar coisas, ela já começa a ser diferente. Mas isso aí vem da onde? Isso aí é exógeno, como eu acabei de dizer? É das pessoas? É alguma mágica que acontece? O que é isso que está acontecendo? Não é mágica, é simplesmente você estar se libertando daquilo que você antes achava normal e que é o anormal. Você está se libertando de maia, da ilusão. Sim, mas eu digo, você está perfeito. Mas aí, por quê? Mas a gente sente esse choque, vamos dizer. Claro que sim. O professor Henrique José de Souza, ele fala que eleva-se o homem e choca-se contra a família. Eleva-se mais ainda, choca-se contra a nação. Eleva-se mais ainda e choca-se contra a humanidade. Então, na medida em que você muda a tua perspectiva, você muda a tua forma de ver o dia a dia, você vai ver que o que você fazia já não tem mais sentido. Mais um pouco você vai ver que alguns comportamentos daqueles seres que compartilham o mesmo ente kármico com você, que é a família, já não tem mais sentido, então você passa a ser mais, não é mais exigente, mas mais reto com relação à análise. Se eleva-se mais um pouquinho ainda essa análise, você começa a analisar o comportamento com relação à nação e, por fim, com relação à humanidade como um todo. Então, isso é porque assim, a iniciação, ou a aquisição do conhecimento, ou a aquisição da visão, se você preferir, é uma porta onde só passa uma pessoa cada vez. O que falo é mais fácil passar um fio camelo por um fio de agulha. Agulha do que são caso, as metáforas que se usavam. Porque independente do que eu possa dizer para você, ou do que você possa dizer para mim, ou do que a gente possa compartilhar, cada um tem que dar o passo, e naquele lugar, naquele caminho da iniciação, naquela vereda, só passa um. Depois que passar essa vereda, aí então há um campo depois, né, onde então há um congraçamento dos semelhantes. Agora até então não.
E na medida que você começa a ver as coisas, é natural que aquela brincadeira ou aquela conversa de horas sem fio no bar conversando de futebol já não te pareça mais tão satisfatória. Entende? É porque na medida que você vai adquirindo conhecimento e vai sendo mais crítico com relação à vida, a alimentação, né, o alimento, alimentação, nem sei se existe a palavra. Claro que existe. Existe? Existe. Então, o alimento que é dado a você mesmo, ele obrigatoriamente ele tem que ser cada vez mais sutil, né? Então, antes uma piada grosseira te fazia sorrir, agora uma piada já não mais te faz sorrir. Agora você consegue sentir a mesma felicidade ou a mesma sensação, né, ouvindo a descrição de um pôr do sol, ou ouvindo uma música, ou lendo um pedaço de um livro. Você vai mudando a categoria daquilo que te propicia um retorno, o qual você entende como felicidade temporária, que é a satisfação de desejo. Isso que você falou há pouco, a frase do professor, essa semana quando o tema se apresentou, me veio também alguma coisa que eu não lembro, ipsis literis, que é uma passagem presumivelmente dita por Jesus, o Yoshua Ben Pandira, que ele dizia alguma coisa dentro desse sentido que nós estamos abordando hoje, que você vai ter que abandonar a sua família, você vai ter que abandonar... É parecido com isso então, que o professor disse. Exatamente. Não se trata de abandonar, né? O que eles queriam dizer, porque a gente sabe que tudo isso aí são mensagens cifradas, a gente não pode pegar, código não sei do quê. Isso é mesmo o Joshua Ben Pandira dizia iniciático, né? Sim, que ele dava o que ele queria dizer com isso e o que o professor quis dizer, o que nós estamos falando aqui. Ele dava conhecimento por parábolas, né? É nesse sentido que todo conhecimento ele é cifrado, né? Que o mistério, né? Ele não está na escrita, o mistério está em quem lê a escrita. Sim. Porque é o que o professor fala, que a diferença entre a letra que mata e o verbo que vivifica. Então, no que está escrito, né, é só o compreensível e traduzível à mente concreta. Nas entrelinhas, né, ou nas entreletras, né, de cada livro, é que vai estar então o que de oculto, o que de valor ele possa vir a passar ou não. Percebe? Então, na medida em que você se refina, na medida em que você se interioriza e não se exterioriza, então aquilo que antes te era satisfatório ou prazeroso, aquela coisa do entorno, aquele entorno do mundo, ele passa a ficar cada vez mais longe de você, porque você está saindo do mundo e indo para o teu próprio mundo. Você está saindo do genérico e indo para a tua própria individualidade. Então aquela brincadeira que antes te fazia sorrir, você ouve cada vez mais fraco, cada vez mais longe, até que aquilo não faz o menor sentido. Então você está num ponto, né, em que os deveres, os prazeres não são mais prioridade, né, e a prioridade passa a ser então o dever. Mas é interessante, é que todo mundo busca o que nós estamos falando, né? Isso aqui, sim. Isso aqui. Mas quando essa coisa se apresenta, vamos chamar de coisa, sei lá, acontece... Esse estado, né? Esse estado, perfeito. Esse estado de ser se apresenta, aí você acha estranho. É interessante isso. O que é isso? Mas o estranho... falta de preparo? Como é que a gente pode... Grego. Porque é um momento mágico. Vamos chamar de mágico aqui. Esse momento que todo mundo busca, ele se apresenta e você se assusta com ele, ou então você começa a sentir isso aqui, puxa, já não saio mais, eu já não... Por que os meus amigos dizem que eu estou esquisito? Eu não consigo mais namorar ninguém me quer, eu não quero ninguém. E não, aí... mas é assim, ó, aí você olha para uma pedra e fala assim, nossa pedra, como você é esquisita. A pedra olha para você e não fala nada, porque ela é o que ela é só uma pedra, esquisita é você que acha. Então, o fato de você ser você mesmo, né, se um amigo, né, ou alguém do teu entorno acha que você é esquisito, a análise da esquisitice está nele, não em você, porque você é só o que você é. Entende? Agora, não acontece isso de achar estranho, porque na medida em que você vai andando em direção a esse estado de ser, esse estado de coisas, de tentar ver o mundo sob um prisma diferente e tentar colocar cada prazer no seu devido lugar, né? Então não há a constatação de uma estranheza no fato, porque você trilha um passo cada vez. Você não acontece assim, hoje estou aqui, amanhã eu estou pronto. Isso não acontece com ninguém. E não tem ninguém que consiga te fazer ficar pronto, porque é isso que eu falei há pouquinho. Cada um anda por conta própria e só passa um cada vez nessa porta, né? É sob medida, né? Então você chega a um ponto em que daí fala assim, nossa, mas você está diferente.
né, com relação à tua interação com o mundo. Daí você diz, não, diferente, não, eu tô o que eu tô. Mas por que você não vai mais no cinema? Ah, não gosto. Por que você não vai mais no bar para beber? Ah, não gosto. Por que você não vê mais a TV? Ah, não gosto. É porque aquilo que antes te cativava, aquilo que antes era o motivo da tua temporária felicidade, que é a satisfação do prazer, a razão do prazer já não mais existe em você. A mesma coisa assim, você gosta de sorvete de, sei lá... Baunilha. Não, baunilha não vale porque você conhece. Você gosta de sorvete de, sei lá, de... Graviola. Maçã, você também conhece. De maçã venusiana. Maçã né? boa. Aí boa você fala assim, maçã venusiana, não sei, porque você não conhece. O inverso é verdadeiro, né? Por que você não gosta mais de ir no bar conversar de futebol e gastar lá 4 horas? Daí você fala assim, não sei. Entende? Porque daí você não está mais lutando contra a vontade de ter prazer. Né? A vontade de ter prazer, ou o prazer em fazer aquilo, já não mais em você Podemos chamar existe. o prazer de um elemental ou não? Claro que sim. É um conglomerado. Então, quer dizer, nessa mudança que nós estamos caminhando, vamos dizer, o ser da nova era, do novo ciclo, tudo isso aqui, ele tem que ser sisudo, ele Não tem que sisudo. ser, Não, ele não não. pode sorrir, ele não Não. tem nenhum tipo de prazer desses prazeres que nós conhecemos, tem que ser um... Não, grego. Como é que é isso? Não é sisudo e não é não ter prazer. O que muda é a Você qualidade. está vendo que nós estamos, você acabou de dizer, as pessoas nos veem, que eu me incluo aqui, porque eu estou nessa, né? Óbvio, Se é né? por bem, se é sazonal, Óbvio. se é alguma coisa, não sei. Não, isso pode é ser que amanhã eu não. seja doido, deixe o cabelo crescer, vire Não, hippie, não você sei. pode ser um doido diferente, mas esse caminho ele é irreversível. Então, mas a gente é visto, vamos dizer, como, opa, cara, mudou, saiu do geral. Então, como é que é esse processo? Não, é assim, não é que os prazeres, né, deixem de existir. O que muda é assim, que o prazer o que é, né? Então você tem desejo de comer uma maçã. Não, e você deseja muito aquele tipo de maçã. E aquele maçã só tem lá no mercado Ver-o-Peso em Belém, né, na segunda-feira de manhã, entre 8 e 10 horas, só tem um ribeirinho que traz a maçã do interior do Amazonas e vai vender lá. Então você se programa para ir lá naquele dia, e vai e compra aquela maçã e pega aquela maçã. No momento que você morde aquela maçã, você, puxa vida, que coisa! Satisfez o desejo. O resto da maçã já não tem mais sentido. Entende? Quando você experiencia aquilo que você deseja, e quanto mais você deseja, maior é a sensação, você está salivando por conta da experiência da maçã que você está imaginando, né? Que é igual imaginar. Boa. A de Vênus, eu experimentei a maçã de Vênus. Sim, ela é um pouco Vênus diferente. ou Marte? Que você Marte, né? É Vênus, né? Então, a felicidade é aquilo que daí, no momento em que aquele alimento está entrando, ou o visual, ou o som, ou o que seja, né? Então está entrando uma impressão pelos 5 sentidos, isso é transformado em imagem, né? Isso então sobe para a alma, sobe para a mãos, o que eu queira, e isso então é transformado em alguma coisa que daí do astral ou do corpo físico vai para o astral, né? E aquilo então encaixa com o que eu tenho como desejo. O desejo daquela sensação se alimenta, a visão da maçã, da cor, do gosto, do tato, da ambiência, do sucesso de ter conseguido lá e chegado lá e pegado a maçã naquele exato momento. Então o somatório disso faz com que então se amaine, se acalme aquele conglomerado que foi criado na expectativa de que acontecesse, expectativa de spectrum, de ver. Então, quando aquilo é visto por você mesmo, quer dizer, aquilo torna-se realidade, então há uma chuva, né, de substâncias do teu sistema endócrino, né, e aquilo vai te causar o quê? Uma sensação de prazer. Aquela sensação de prazer, aquele assim, consegui o que eu queria, que felicidade, né, ela dura o exato tempo da propagação da substância no sistema físico e no vital, né, até que daí então você tem a obrigação de criar um outro desejo, o qual você tenha que buscar como um desafio. No mundo para o qual nós estamos nos encaminhando, nós todos, e que já é realidade, ele só não está visível a todos ainda, por opção de cada um, porque uma vez que ele é real e visível, só não vê quem não quer, o tipo de coisas que vai gerar esse estado de felicidade, ele tende a mudar. Quanto mais grosseiro é o desejo,
menor tempo é a sua duração na satisfação. Sabe? Então assim, eu tenho um desejo profundo de tomar um gole de cachaça. O desejo vai se alimentar no momento em que estiver passando aqui e acabou. Depois então é só prejuízo orgânico. Então quanto mais grosseiro é o desejo, quanto mais denso é o desejo, menor é o seu efeito orgânico. Menor é a sensação de felicidade. Então quanto mais denso é o desejo, mais efêmera é a felicidade decorrente. Quanto mais espargido é o desejo, mais espargida é a ação orgânica que vai criar e mais temporária é a duração desse efeito. Ao ponto assim, eu desejo firmemente ver o sol amanhã de manhã. É uma coisa que eu quero muito, ver o sol amanhã de manhã. Eu vou me preparar para ver o sol e vou acordar antes do sol nascer. Eu quero ver a aurora. Quero ver o Deobar de uma aurora que é semelhante ao Deobar de um novo ciclo. E daí eu acordo cedo, né, e me preparo para ver o sol. Quando o sol nasce, do momento em que ele nasce até o momento em que ele se pôr, ainda é um dia. O sol ainda existe. Então, é diferente de eu pegar, percebe? Em vez de eu focar assim, não, o meu maior prazer vai ser ver a aurora. Acabou a aurora, acabou. Não, eu quero ver o sol. Aí então, o dia inteiro eu vou estar feliz porque eu estou vendo o sol. Na medida em que você se afasta, né, das coisas do dia a dia, a qualidade das coisas que te trazem felicidade, ela passa a ser mais espargida, mais sutil. E por decorrência, o estado de experienciação de felicidade, ele tende a ser mais distendido. Chega a um ponto em que esse estado de felicidade, ele independe do fator externo, porque eu posso ficar feliz em ver o sol amanhã de manhã ou em imaginar o sol nascendo, que organicamente é a mesma coisa. Quando a gente estava conversando da maçã, você estava salivando porque teu organismo estava imaginando a maçã. Ou por assim, eu dizendo para você agora, imagina uma maçã bem ácida, a maçã mais ácida que você já mordeu, né? E você está assim, está para morder, né? E aí você, quando você vai morder, você crava o dente da maçã, sente aquele azedão ali, né? Que você está sentindo agora, porque senão estou por dizer, estou sentindo o azedo. Então o que acontece é isso. Quanto mais você andar no caminho da compreensão do mundo, mais refinado fica o teu mundo. Sabe? É a diferença entre você sentir assim, uma agitação frenética em escutar um pancadão, né? E você sentir uma calma contemplatória ao escutar uma terceiro terço do terceiro movimento da sétima sinfonia, ou uma parte da quarta sinfonia, do quarto movimento da nona sinfonia, depois dos 10 minutos. Então, você consegue fazer com que a felicidade ela seja completamente manuseável. Você consegue gerar e deixar... Manipulável também, né? Manipulável. Você consegue gerar e deixar... pelo tempo que você determinar a felicidade. Chega um ponto em que essa felicidade, ela independe do fator externo. Aí nesse instante ela deixa de ser felicidade e passa a ser alegria. Muito bem, você está falando, começamos pelos prazeres. Isso dos prazeres. Agora, vamos entrar nos deveres. No momento. Peraí, vamos entrar nos deveres. Para a gente complementar. Daqui a pouco a gente vai. Uhum. Deveres. O que são os deveres? De onde vêm os deveres? Nós vivemos aqui 10 anos aqui, as pessoas, outros... ou 10 anos de vida inteligente, falando de lei, né? Já falamos sobre mandamentos normais, mandamentos agartinos, falamos sobre eles, fizemos um programa, e a gente sempre fala da lei, né? E essas regras, ô Jorge, que foi colocado na mala direta, que você recebeu ontem à noite, o que é isso? O que é a lei? Quem é que determina isso aqui que nós estamos discutindo aqui hoje? O que é certo, o que é errado? Por que eu tenho que andar nesse caminho e não em outro? Isso aí... Nós já falamos diversas vezes, mas o tema se apresenta porque quer ser falado, quer ser complementado. Então me explica isso. Vamos entrar nos deveres agora. Sim. Nós temos deveres ou não temos deveres? Temos. Tá, temos. Quem mandou esses deveres para a gente? Ou está manifestado? Não existe quem nós temos deveres. Primeiro, bom, a diferença é assim, o que é certo e o que é errado. O errado é aquilo que vai atrapalhar a tua evolução, né? A evolução dos outros ou a evolução do meio, visível e invisível. Esse é o conceito de erro. Então, por que é errado você privar alguém da vida? Porque você privou alguém de continuar a evolução. Por que é errado você
criar astralmente e mentalmente seres indesejáveis, porque está parindo seres que cedo ou tarde vão ter que ser resolvidos. Entende? Por que é errado você não usar a tua vida adequada e honradamente? Porque você está cometendo... De onde vem esse conceito? Eu estou entendendo, mas alguém deve estar perguntando, de onde vem esse conceito aqui? Não, o conceito de assim, que nós determinamos, né? De repente eu acho que o amarelo lá, ele é lindo, o outro acha que é feio, mas ele não é aquilo, vai questão de interpretação. O conceito de mal cósmico, né? Ele não tem a ver com o conceito de mal humano, porque mal e bem são a mesma coisa, caminho do mesmo ponto, né? O mal cósmico é simplesmente aquilo que ainda não está evoluído. Então, por exemplo, quando vai se manifestar o universo, ou os universos que se queira, então tem a parte que está mais evoluída e a parte que está menos evoluída. O que está menos evoluído vem para criar obstáculo para que se faça a evolução. Então esse seria o conceito primordial de mal e bem, que não tem nada a ver com o mal humano. A humanidade interpretando as ações cósmicas do mal cósmico, é que daí então, na sua ignorância, criou o conceito de mal humano, que então não tem nós nada a ver. não, você está dizendo que nós não sabemos, nós só sabemos o que é certo e errado em conceito humano. Sim. Nós não sabemos o do... Sim, sem dúvida. Tá, como é que nós podemos ter acesso a essa neutralidade, vamos dizer assim? Voltando ao que você falou de início, que daí responde o que você está perguntando agora, você pergunta assim, o que é a lei? O que é a lei? Isso. A gente pode conjecturar que é a lei, né? Que é o que a gente tem feito, que é assim, na condição de discípulo, na condição de peregrino, na condição de ser humano em evolução, a gente consegue entender o que é a lei como sendo aquilo que permite que a evolução se faça. A lei é aquilo que permite que o equilíbrio se estabeleça. A lei é o estado perfeito das coisas. A lei é o equilíbrio geral das coisas. Mas se você não souber o que é equilíbrio, se você não saber o que é perfeição... Sim, então existe uma linha que é o que chama de Dharma, que é a lei. Que é assim, é tudo fluindo harmonicamente no universo, mesmo nos opostos. Bem e mal, fluindo harmonicamente, processando a evolução. Isso é a lei, sabe? No momento em que daí, isso é Dharma, né? No momento em que daí eu conscientemente ou inconscientemente, dentro do meu círculo de ação, que pode ser eu próprio, o meu entorno, a minha cidade, a minha nação, a minha vida, a humanidade, eu crio alguma coisa e eu provoco um ato, ou vários, ou decorrências que façam com que esse entorno se desvie dessa busca da harmonia, aí então eu estou incorrendo em uma ação contrária à lei. Que ação contrária à lei? Prevê um ser da existência, isso é contrário à lei. Porque havia todo um esforço para que aquele ser evoluísse e compreendesse, eu privo esse ser. Houve todo um engendramento para que eu nascesse com potencialidades para vir a gerar um resultado evolucional para mim mesmo. E eu opto, não, eu não vou fazer isso, eu vou me jogar nas cordas e vou chorar a vida inteira. Isso é lesa evolução. Qual lesa evolução? Minha. Então, esse é o conceito de certo e errado. Não tem nada a ver com o conceito de certo e errado das religiões. Quando, periodicamente, os seres vêm para restabelecer a lei para a humanidade, ou tentar colocar a humanidade no equilíbrio que ela já teve antes, então é dado um conjunto de leis, que daí, então, a Código das Leis de Manu, que daí eles norteiam as civilizações. Para quê? Colocar alguns preceitos que, se seguidos, né, então eles tendem a auxiliar a humanidade a viver harmonicamente ou a viver não tão desarmonicamente. Esse seria o mais próximo que se pode chegar da análise do que é certo e errado. O resto tudo, o que se conceitua como errado, né, é só um processo consciente de incutir o medo, né, na humanidade, como forma de tornar a humanidade subjugação, domínio, servil, né, subserviente, né, a quem diga, não, isso que você está fazendo é errado, você é um pecador, eu sou melhor que você, eu represento a divindade, vem conversar comigo que por um preço módico eu te salvo. Então houve uma distorção generalizada, isso não é de agora, né? Em vez de ser a verdadeira religião, que é o religios religare, que é ligar o homem à sua própria essência, é uma religião, as religiões são em si só instrumentos de dominação, grandes transnacionais de poder e de influência. Então, esse conceito de errado, esse conceito de certo, isso é falso. O certo é aquilo que você faz a favor da evolução. Qual é a evolução? A tua primeiro. Se você não estiver cumprindo o dever para com você mesmo, é impossível que você cumpra o dever para com o teu próximo, para com o teu entorno. Entende? Aí há uma mentira nesse processo. Então, no cumprir a lei,
No tentar viver harmonicamente, é que a gente começa a descobrir o conceito de dever. A mesma coisa eu pergunto assim, mas qual é o trabalho que cada um tem que resolver? Boa, boa. Deixa eu fazer uma parte que você chegou ainda. Era o momento que você me deu para entrar. Realmente, todas as pessoas sentem, eu vou falar por mim, claro, não posso falar pelos outros. Você quer sair, já falamos aqui, eu quero sair dessa linha, eu quero ter uma outra vida, eu quero navegar, eu quero buscar disco voador, mas não consigo. Você sempre volta para a mesma coisa. Você sente alguma coisa interiormente que não deixa você sair por outro caminho. Agora, a pergunta está aqui. Isso que a gente sente, todo mundo sente da sua forma, né, da sua maneira de compreensão. Isso aqui é influência do meio que nós vivemos, né? Ou é algo Sim. incognoscível, digamos assim? Não, o incompreensível. Também não existe, nem o desconhecido, nem o não compreendido. E não é algo superior. E não é, quero saber se é elucubração também. Não é real. Só que não é superior, é algo interior. Porque acontece assim... Mas tá, se ele tem uma origem, se é interior, ele tem uma origem. A semente foi deixada de alguma coisa. Não, é porque o mundo superior, quanto mais superior ele é, na verdade, mais interior ele é. Porque não existe em cima, existe o dentro. Em cima e embaixo não existe, é só a gente fala do dentro, né? Em cima e embaixo não existe, existe só o dentro e fora. Né? Que assim, quanto mais dentro, mais em direção à divindade, quanto mais fora, mais em direção à humanidade. Quanto mais dentro, mais em direção ao Sol, como é no caso da Terra, quanto mais fora, mais em direção à Lua, como é no caso da Terra. Tá? Que é a polaridade da evolução, acontece no ser humano, acontece no planeta. O que acontece é assim... Você falou dos deveres, é exatamente isso, todo mundo sabe que tem um dever, mas de onde vem isso aí? E aí pergunta assim, tá, mas afinal de contas, qual é que é o trabalho que tem que ser feito? Qual é que é mas meu ele dever? sente, o pior é que sente, a pergunta Claro é essa, sim, mas ele está sentindo mas é isso que eu vou aí. dizer, Não é só aqui mental. É isso que eu vou dizer, é que assim, aí vem aquela questão, por que nós dois estamos aqui conversando, por que vocês vieram aqui e não ficaram em casa vendo novela, ou não fomos tomar uma bebida, conversar de futebol, ou falar mal dos outros, qualquer coisa assim, por que a gente abriu mão daquele prazer, né, de ir lá conversar e a gente veio aqui compartilhar ideias que podem ou não ser úteis a quem está nos ouvindo? É porque daí, aquele prazer que era meu, ele foi trocado por uma felicidade, né, em compartilhar aquilo que em mim existe. Só que aí tem uma coisa muito interessante, respondendo a tua pergunta. Não é que eu desejo compartilhar o que em mim existe. Que assim, o que te leva a vir aqui, ou o que te leva a se dedicar o dia inteiro para repartir coisa com as pessoas? Por que não vai, né, ler um jornal, andar em coqueiros, andar na praia, né, cuidar de você mesmo, assim, ligo a mínima para todo mundo e vou cuidar da minha própria vida. É que é o seguinte, quando você vai para algum lugar, em termos de conhecimento, né, e aí você tem contato com esse conhecimento, e você traz esse conhecimento em você, para a mana, né, aí então você passa a ter na tua alma, né, um reflexo desse conhecimento. Então, o primeiro contato, ele é na vertical. Você vai buscar o conhecimento onde quer que ele esteja, você contempla aquele conhecimento e você faz uma cópia desse conhecimento dentro da tua alma. Uma vez feita uma cópia disso, meu camarada, aí a coisa pega, sabe por quê? Mas assim, como se processa e quando? Já vou te dizer. Uma vez feita uma cópia disso em você, daí isso começa a gerar uma onda de necessidade de expansão na horizontalidade. Porque você fez assim, você vai e tem contato com um conhecimento abstrato qualquer. Vamos voltar à questão do sol oculto, por exemplo, né? Mas como que eu vou lá? A gente está conversando. É uma forma de ir? Lógico. Quando eu estou conversando, eu estou indo para lá. Não, então, a forma. Para ficar inteligível. É a forma. Porque às vezes pode pensar que estou sonhando, desdobramento, essas coisas todas. Então. Assim, o mestre, alguém vem e traz esse conhecimento e coloca em determinado lugar, a meio caminho. O discípulo, por orientação ou com a ajuda do professor, do instrutor, do mestre que seja, ele vai e por seu próprio esforço, ele vai galgar degrau a degrau, degrau a degrau, até chegar e contemplar aquilo no lugar onde está. E aí o papel do discípulo é trazer uma cópia disso para a sua própria alma. Então eu trago aquilo que eu estou vendo ali, né, que está aqui em cima, no astral, no mental abstrato, na intuição, né, e eu venho e faço uma cópia na minha alma, aqui embaixo, no astral. Uma vez aqui, a luz que eu trouxe de lá, e conhecimento é luz... Não se apaga jamais. Não, ela não se apaga, ela precisa se expandir.
E aí ela te obriga, é uma obrigação física, né? Você compartilhar, porque no compartilhar, a felicidade que você vai sentir no compartilhar, ela se aproxima da alegria, da origem da coisa em si. Então, ao compartilhar a parca visão que eu tenho daquilo que um dia eu consegui ver, eu simulo em mim já não mais a alegria, né, de conversar sobre futebol, mas a felicidade de dar vida no plano físico àquela coisa abstrata a qual eu tive contato visual. Tá, O que acontece? E quando eu não dou vazão a isso, que assim, em mim eu tenho esse tipo de coisa e eu não dou vazão, aí começa a haver um sentimento de revolta da coisa em mim, que ela precisa se exteriorizar, ela precisa ver a luz do dia, porque ela vem de um local onde a luz do sol não alcança, não do sol físico, né, que é o que a gente vê. Aí então eu preciso fazer com que essa coisa, ela nasça, ela seja verbalizada, e aí se eu não dou vazão a isso, então começa a haver um profundo movimento, que começa com revolta e vai acabar na mais absoluta tristeza e frustração. Por quê? Porque eu não fiz o meu trabalho. E qual era o meu trabalho? Trazer à luz do dia, dar vida àquilo o qual eu tive contato. Isso que você está dizendo, chama-se despertar, não é isso? Isso é despertar. Isso é o que se chama Agora, de despertar. Quais são os mecanismos de despertar? Alguém pode despertar assistindo o Vida Inteligente, alguma coisa que a gente está falando e realmente acessar esse tipo de coisa? Quais são outras formas? Quais são os insights? Os insights também são acesso a esse... O professor diz assim, professor Henrique de Souza, não mais admito que se diga eu tive uma ideia, porque no futuro a ideia será permanente no homem, não é? E como o futuro é agora, então a ideia é permanente no homem agora. Então está tudo aí para a gente pegar, né? A ideia é o verbo que toma carne através da pena. Então assim, da ideação mais sutil que você possa imaginar no plano, assim, sabe, na metade do plano búdico, até na escrita, há um caminho que é possível de ser percorrido pela humanidade e compete à humanidade percorrer, que é trazer o invisível à luz do dia. No momento em que daí eu pego e trago esse invisível para a minha alma, essa parte da minha alma, não é? Da minha mente concreta, do meu astral, onde se aninha, onde vai passar a existir esse conhecimento que eu adquiri, ela em si fica transformada. Então, esse é o primeiro grande trabalho, é amadurecer a alma de cada um. Porque a gente pega assim, todos nós recebemos uma existência com uma alma ainda por fazer, com tendências positivas e negativas, não é? Sim. E essa amálgama, que é da competência de cada um, que é o que compete a cada um de nós, na medida em que eu trago um conhecimento abstrato, uma compreensão, uma visualização, qualquer coisa assim, essa matéria bruta, ela tem em si o reflexo do que ela vai ser daqui a alguns milhões de anos, porque eu peguei alguma coisa que hoje existe no abstrato e imprimir no astral, né? Então esse é o primeiro grande trabalho, é fazer com que o incompreensível seja compreensível, o insensível ou imperceptível seja perceptível e sensível. Para quem? Para o astral, para a mente concreta. Então vou trazer da mente abstrata para a mente concreta, transformo completamente a minha alma na questão da razoabilidade, do plano búdico, que é o amor universal, para o meu astral, que é o plano das paixões. Aí a minha paixão, ela jamais vai ser uma paixão, uma coisa passional, né? Ela vai ser búdico, ela vai ser fraterna. Então, mas isso é um processo gradativo, lógico, né? Que sim. São N existências para se chegar nesse ponto. O que não se pode é você achar que, como eu não consegui chegar num ponto que eu desejo nessa existência, então eu passo a viver frustrado, ou descrente, ou revoltado, ou qualquer coisa assim. Por quê? Porque eu ainda não atingi o suprassumo. Ninguém atinge o suprassumo. Esse trabalho de resolver e sublimar os prazeres, descobrir qual é o trabalho, e no descobrir qual é o trabalho, realizar o seu dever, né, aí, assim, essa que é a verdadeira razão da existência, mas assim, é uma pequena grande vitória oculta, secreta a cada dia, uma pequena grande vitória oculta, secreta a cada minuto, ou a cada mês, ou a cada ano. O importante é o seguinte, eu estou dando embate a coisas que ancestralmente existiam no universo, e em mim foram colocadas por mim mesmo, para que então elas fossem sublimadas, transformadas e elevadas. Então eu transformo
O ódio mais intenso no amor universal, a paixão mais intensa no amor fraterno, né? O conhecimento acadêmico mais assim, mais troglodita, né? Qual é que é a palavra? E que não presta para nada, não sei qual é que é a palavra, imprestável, né? No conhecimento abstrato mais elevado. Então eu passo a misturar o visível e o invisível, o futuro e o passado em mim mesmo. Eu passo a ser o quê? Um protótipo da humanidade do futuro. Esse que é o trabalho. E aquelas pessoas que, você já deve ter ouvido essa frase, né? Que enfrentam um momento assim de que nós estamos falando e dizem que o lugar delas não é aqui nesse mundo. O que é isso? Por que esse processo acontece em muitas pessoas? Sim. Por que elas não se identificam com o mundo? Isso é uma fuga ou é o enfrentamento de um processo que está acontecendo? É o primeiro choque, de que você tem ao contemplar o mundo, no momento em que você começa a abrir os olhos, porque assim, se tem uma sensação... Mas por que eu acho que esse mundo não é meu? Que muitas pessoas falam. Então, abrir o olho, tinha que abrir o olho para o correto, É só uma né? analogia, né? Porque a primeira coisa que as pessoas devem sentir quando começam a ver o mundo na realidade é se sentir deslocado e falar assim, pô, eu não sou desse mundo. Exato. Né? Mas seria o equivalente a falar assim, não, mas eu não sou de viver aqui na sociedade, na comunidade, eu deveria ser um asceta místico que está cuidando da minha vida numa caverna lá no Tibete. Não, esse tempo já passou. Então, esse é o mundo de cada um, e cada um de nós foi colocado aqui para, dentro do seu possível, fazer o seu melhor no dia a dia, transformando a si mesmo, a família, o qual escolheu, né? E que foi escolhido pela família, e a nação onde escolheu viver. E ninguém está aqui por acaso, né? Não, existe a causalidade. E aí, quando chega nesse ponto de você... Então, conseguir compreender o que são os prazeres, né? Relevar e classificar adequadamente esses prazeres. Você descobre qual é que é o trabalho, você descobre qual é que é o teu dever. Então, ao invés de você passar uma vida lutando para satisfazer prazeres, você passa a ter uma vida onde você luta pelo dever, de onde vem o LPD, que é uma frase iniciática oculta, né? Que é luta pelo dever. É o máximo que se pode chegar de compreensão em uma existência, é você conscientemente fazer todos os dias uma luta pelo dever. E qual é que é o meu dever? Meu dever é cumprir o meu trabalho. Qual é que é o meu trabalho? Primeiro, tornar a minha alma madura, homogênea, clara, límpida, consciente. Para Conhece-te a ti mesmo. Do ilusório conduz-me ao real, das trevas à luz, da morte à imortalidade. Isso é luta pelo dever. Tá? Do ilusório ao real, né? Das trevas à luz, da morte à imortalidade. É exatamente a separação que existe entre o prazer e o dever. Mas só que assim, o prazer não é errado, né? O prazer ele tem o seu valor temporariamente, porque se você não tem aquilo para resolver em você mesmo, né, você pensa que não tem nada para resolver, mas tem. Então, quando aquilo se manifesta e tende a te dominar, tende a pedir repetição, tende a ser uma determinante, tende a alterar o teu caráter, tende a alterar o teu destino, tende a gerar karma, esse é o momento do embate. Né? E aí, nós dizemos assim, não, pô, aquela pessoa ela nasceu 100%, pura, harmônica, bela, inteligente, sábia. Não. Se fosse assim, não tinha nascido. Todos têm coisa para resolver, a não ser, lógico, vem o Avatar, o Buda, o mestre. Tem um dever ali, ele tem um dever. Tem um dever, mas aí assim, ele nasce sem nenhuma tendência negativa. No momento em que ele assume o seu papel e escolhe uma classe... Você mesmo já disse, pisou nesse plano físico, está sujeito às leis daqui. Duralex sed lex. E o que ele gerar vai ter, assim, o que gera aqui tem que ser resolvido aqui, não tem outro lugar para levar. Pode ser que quem gerou não resolva, mas alguém vai ter que resolver, sabe? Essa questão do resolver que você está falando, nós temos que resolver ou sublimar. Resolver é sublimar? Resolver é sublimar. Por exemplo, eu vim aqui e passo uma vida inteira querendo comer, como você faz essas comparações, quero comer um sorvete de chocolate. E passo a vida inteira não consigo comer sorvete de chocolate. É uma coisa muito boa, né? Eu vou levar isso aqui como
uma nidana, vamos dizer, para uma outra vida? Sim, e você ainda vai repartir com o grupo ao qual você pertence, óbvio. Então, quer dizer, o que você não resolver aqui, você vai ter que resolver, porque é um desejo, é um elemental que você não sublimou. Só se resolve aqui, Grego. Mas você leva isso com você? Fica com uma coisa com você, em termos que a gente já falou sobre isso. Então, você é generalizado. Fica com uma né? coisa a ser resolvida 100%. Sabe por quê? Porque o desejo... Alguém vai ter que tomar o seu sorvete em algum dia, em alguma situação. Perfeitamente. Aquele desejo que você alimentou durante a vida inteira, então ele está entrelaçado com uma série de coisas em você mesmo, e ele só pode existir, só pode ser chamado de desejo. As pessoas às vezes falam assim, eu estou com vontade de tomar sorvete. Não, eu estou com desejo de tomar sorvete, e exercitando a vontade, eu posso tomar ou não na medida que eu julgue me faz bem ou mal. Isso é aplicável a qualquer coisa. Na medida que você tem esse desejo, né, e ele passa a tua vida inteira te acompanhando, e você não resolve, e aí então aglutina em torno de si mágoa, frustração, raiva, culpabilidade, não sei o que e tal, isso se transforma num ser de tal forma potente que ele vai cobrar o seu tributo. É como se fala, alguém vai ter que comer um sorvete. Alguém vai ter. Né? Só que daí quando for comer o sorvete, já é um sorvete sauro. Né? Aí o negócio vai ficar mais complicado. Né? Então, isso obviamente que daí, antes de você existir alguém para comer um sorvete, você vai ter que passar um tempo depois dessa vida na sequência, onde você vai se deparar com a vontade de comer sorvete e falar assim, agora é o seguinte, decifra-me eu te devoro. Né? E aí é só você fechado com o desejo de sorvete num lugar que só te compete. Aí se vira. Então o que a gente pensa, né? que a gente pensa muitas vezes que é besteirinha, pode realmente se tornar uma grande bola de neve. Não, a gente tem que ver assim, no universo, né? Vou deixar o universo de lado. Vamos colocar assim, o mundo no qual nós temos interferência, que é o nosso sistema solar, né? E o mundo no qual cada ser humano tem interferência é o sistema solar onde a gente vive, né? E é o céu que nós vemos e as estrelas e constelações que existem no firmamento. Então, qualquer ação de qualquer ser humano tem impacto nas estrelas, nas constelações, no Sol, na Terra e no próprio ser humano. Então, vamos nos ater a esse sistema fechado no qual nós vivemos, que é o que a gente pode chamar de nosso universo. Sim. Nada pode ser feito nesse universo sem decorrência. Não existe isso. Então, toda ação gera uma reação. Toda ação corresponde a uma reação, de mesmo modo e sentido contrário. Acho que é a quarta lei de Newton. Isso, né? é isso aí. A mecânica é exatamente essa. E por que corresponde a uma reação? Você tem a linha de Dharma. Aí você gera um desequilíbrio, você gerou a Dharma. Naturalmente, essa ação, ela tende a criar o oposto para voltar ao equilíbrio. Entende? E aí vem aquela questão, mas estão me punindo. Não estão me punindo. Eu estou me dando as condições de buscar um equilíbrio ao desequilíbrio que eu mesmo gerei. Levei a vida inteira dedicado aos prazeres sem nunca entender o que é o dever. Obrigatoriamente para cada uma felicidade que eu gerei a partir de um prazer, onde eu tenha causado desequilíbrio ao meio ou a alguém, vai ter a contraposição. E a contraposição da felicidade é a não felicidade, ou o que geralmente se chama de infelicidade. Diz uma coisa, todo mundo que está aqui, nesse plano, tem dever. Ele vem com uma tarefa. Senão não estaria aqui. Vem com uma tarefa. E o dever mínimo é, eu tenho que evoluir, eu tenho que melhorar, eu tenho que travar minhas batalhas, meus embates. O primeiro dever é consigo próprio. Lógico, porque você não dá para os outros que você não tem. Claro. Né? Não, o meu dever é amar a humanidade, mas você é o teu pior carrasco. Né? O meu dever é ter paciência com a humanidade, mas você não tem paciência com você mesmo. O meu dever é contemplar construtivamente a humanidade, mas você não consegue fazer isso na tua família. E por que essas pessoas não conseguem responder essa pergunta? Qual é o meu dever? O que eu estou fazendo aqui nessa terra? Como é que ele vai buscar essa resposta e aonde? É que por fuga, Sim. por medo de se contemplar, a pessoa fala assim, o meu dever, eu nasci para transformar o mundo. Perfeito. Só que ninguém dá um passo no mundo sem que antes tenha andado todo o seu próprio mundo. Então, para que você saia para o mundo, você tem que passar primeiro pelo teu próprio. Então, se você transformou o teu mundo, transformou a tua família, tua cidade, tua nação, então a humanidade te espera, porque você é um padrão. Até então, não. Até então, você está brincando de viver. Diz até, nós temos um pouquinho de tempo ainda, diz até que não vem ao caso, aqui a gente não tem religião, não tem nada. Mas dizem, todo mundo conhece André Luiz, que é um ser espírita. Sim, eu sei. Diz que quando eu estou usando como a analogia que nós estamos falando agora, diz que quando ele
faleceu e passou para outro plano, chegou lá e passou coisas ruins, né? Ela falou, puxa vida, mas eu sempre fui médico, fiz uma série de coisas, transformei o mundo, ajudei um monte de pessoas, tal, e eu estou aqui nesse miserê. É um jeito de falar, tudo Sim, bem. mas é aquilo Mas início da nossa conversa. Eu quero ver assim, não. Aí hoje... alguém respondeu para ele, você fez isso tudo, você só não fez nada por você. Entendeu? Quer dizer o que você acabou de dizer. Então a pessoa reclama assim, puxa, mas eu sou bom, não sei o que e tal, ajuda, e a vida é complicada. Aí aquele negócio assim, o cara reclama assim, puxa, eu sou bom, ajudei os outros, e eu fui andar e caí e quebrei a unha do meu dedo. Né? E o cara fica assim, pô, porque esse universo, porque Deus, porque o santo, não sei o que e tal, porque a lei, porque Dharma é tudo mentira, falsidade, porque eu sou bom, não sei o que e tal, e quebrei a unha do meu dedo, e essa vida não presta, eu sou o pior. É isso aí. Daí chega pro que tem um pouquinho mais noção, fala assim, escuta, é melhor você não fazer isso, porque é o seguinte, a prova de que você trabalhar e ser bom, não sei o que tal, viver de acordo com a lei e tal, ajuda, é que na verdade você não ia quebrar a unha, você ia quebrar o pescoço, meu camarada. Exatamente. E aí então foi trocado o teu pescoço pela tua unha, por quê? Porque você ajuda de acordo, quer dizer, você sublimou aquilo que potencialmente te cobraria a vida. É bacana a gente falar exatamente isso. Então assim, às vezes as os pessoas... resgates que a gente... Às vezes as pessoas se acostumam a serem reclamadores profissionais, né? A vida, assim, ela passa a ser um confessionário, onde você reclama para você mesmo, sem que ninguém te ouça, mas é um enorme prazer em reclamar, nem que seja para você, né? E aí isso não é bom, porque assim, você tem hoje, assim, a exata medida, os exatos elementos para você resolver tudo aquilo que te compete resolver. E às vezes o teu trabalho no universo pode ser o seguinte, ir lá e colocar um pequeno parafuso e apertar 3 vezes aquele parafuso. Aí você fala assim, puxa, meu trabalho é só colocar esse parafuso, só que quando você faz a terceira volta do parafuso, toda a engrenagem começa a funcionar. E o trabalho mais importante não é de quem construiu a engrenagem, é de quem colocou o último parafuso. Você entende? Esse é o universo. Esse é o universo. Não existe ninguém que esteja fora do seu próprio lugar, não existe ninguém que esteja fora da sua própria vida, não existe ninguém que esteja fora da sua própria família, não existe ninguém que fala assim, puxa, mas eu poderia fazer muito melhor pelo universo se eu tivesse nascido mais inteligente. Mais inteligente para quê? Ou, se eu fosse muito rico, eu iria ajudar o pessoal, não sei o quê. Mentira, porque você está condicionando, você quer ganhar riqueza para poder ajudar alguém. Então, nós temos, cada um de nós, exatamente o molde perfeito e acabado, que assim, cada um de nós é como se fosse uma peça de um quebra-cabeça, a colocação de todos dá a visão do todo. Né? Se cada um de nós tivesse uma ponta a mais ou uma ponta a menos, a coisa em si não fluiria. Né? O que acontece é o seguinte, às vezes pelo trabalho de cada um, pelo esforço próprio, pela busca do conhecimento, pela iniciação, então você consegue flutuar um pouquinho acima do tabuleiro e ver aquele mosaico no qual você está inserido. E esse que é o grande desafio, é fazer o SPEC, é você ver antecipadamente aquilo o qual você está ajudando a construir. Isso que é o que se chama vida, isso é o que se chama luta pelo dever. Pronto. Matou em cima da hora. Brilhante encerramento, fantástico. Acho que não tem mais nada para a gente completar hoje. Resta, claro, eu já estou aqui pensando, né? Enquanto a gente vai falando, a gente vai pensando no que ouviu e a gente tem tudo na mão para a gente fazer, ser feliz, como a gente diz. Né? A gente tem que ter, assim, paciência, Grego, sabe? Sim, paciência com todos os seres visíveis e invisíveis, mas principalmente paciência com a gente mesmo. A gente tem que ter um amor muito grande, sim, por todos os visíveis e invisíveis, um amor pela humanidade como um todo, mas antes tem que ter muito amor por cada um de nós mesmos. E a gente tem que reconhecer e cultivar a capacidade de compreender o erro, primeiro os nossos, e depois em aprendendo a compreender os próprios erros e os resolvendo, então contribuir para que o erro da humanidade não mais venha a acontecer, porque a humanidade é só um conjunto de pessoas, não existe o ente, né? E a gente resolvendo uma pessoa já ajuda a resolver a humanidade como um todo. Sim. Muito obrigado. Jorge, mais uma vez, muito obrigado. Imagina, obrigado a você. Foi bom compartilhar com todos vocês que estão aqui presentes, né? Vieram nos honrar com a presença. Eu deixo para vocês um fraterno abraço e um feliz sempre. Fraterno abraço, fiquem em paz, e uma recomendação é que vocês vivam, um termo que a gente usou aqui outra vez, eubioticamente, é viver dentro do bem, do bom e do belo, que significa o quê? Viver, aprender a ver, fiquem bem. É isso.
noite, Brasil, boa noite, mundo. Estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Lembrando vocês que faltam menos de 60 dias para a nossa viagem à Grécia. Nós estamos organizando a segunda viagem para a Grécia, como você já está sabendo, passar o meu aniversário lá, mais uma vez, no país que eu nasci. E quem quiser me acompanhar, você vai ver o endereço do blog que está aparecendo aí no seu monitor. Ainda há tempo para a gente ir. Espero que a gente faça um grupo igual ou melhor do que o do ano passado, que foi maravilhoso, e fazer essa viagem pelo país berço da civilização moderna, né? E visitar todos aqueles lugares que a gente está acostumado a estudar e ver na história, e pisar na história é uma coisa maravilhosa. Então, espero vocês, quem sabe vocês me acompanham. Bem, vamos rápido ao nosso programa de hoje. O tema que eu escolhi, até esqueci o nome, como é que é o tema que eu escolhi? É porque daí aquele assunto ele está no limiar entre o visualizável e o verbalizável, né? Você tem uma experiência muito interessante. Legal, quem sabe? Sim. Vamos esperar. Hoje nós estamos no programa 197, se eu não me engano. Olha só, 197. Coisa, parece que não é nada, mas é muita coisa, né? Então, veja, o que eu tinha pensado foi... Nós temos um programa 8 anos atrás ou mais, que era Vida Material e Espiritualismo. Você lembra? Não. Então, eu vou te lembrar. Naquela ocasião, eu havia falado por que todo espiritualista, ele geralmente é um durango. Lembra? Agora lembrou, né? Aliás, você sempre conversa assim, você sempre reclama isso. Assim, então, né? Por que todo espiritualista é um durango kid? Porque isso aqui você explicou brilhantemente, como sempre, né? Não, só e você disse que isso aí não tem nada a ver. É eu acredito que não tem nada a ver, porque o espiritualista ele acha e continua achando, todo esse tempo, que ele tem que realmente largar de trabalhar para ficar só no on e sei lá o que. Tudo isso aqui, a vida é material, ele tem que trabalhar, tem que aprender a conciliar as coisas. Tem que achar o ponto de equilíbrio, né? Exatamente, o ponto de equilíbrio. E não dá para ver a iniciação ou a espiritualização como assim, é um investimento que vai me dar um retorno divino. Então assim, não, eu ajudo todos os dias uma formiga a atravessar a rua, vírgula, por decorrência, daqui a tantos dias eu vou ser milionário e eu vou poder comprar um carro, uma casa, essas coisas, assim não mesmo. Funciona, não é assim que as coisas funcionam, né? Então, e trazendo, mas antes da gente pegar no assunto, eu ganhei um livro hoje, eu e você ganhamos, né? Sim. Está aqui, ó, Fernando, dá para dar close aqui ou não? Jean-Claude Aubry, Brasil, meu amor. Substituindo o jeitinho pelo talento, está aqui. Esse livro é encontrado em livrarias ou não? Acho que não, acho que já está esgotado. Já está esgotado. De qualquer forma, está aqui a promoção dele. E nós ganhamos de... A Carmen nos agracia. A Carmen faz um trabalho maravilhoso sobre JK. E depois, qualquer dia, nós vamos falar sobre isso. E a Carmen tem ente familiar, Carmen? Tem ente familiar? Tem sobrenome? Carmen Lúcia Silva. Isso aí, está aqui. Esse aqui está presente conosco hoje. Bom, Jorge, é o seguinte. Eu tenho percebido que eu vivo nisso, 24 horas, se tiver mais, eu vivo mais do que 24 horas nisso. Sim, provável. Que as pessoas que trabalham a favor da lei, ou essas coisas todas, espiritualistas, e que procuram fazer alguma coisa que não está escrita em lugar nenhum, né? Como é que é, o Fernando? Eu intuo o tema e depois esqueço. Mas eu vou lembrar já, espera um pouquinho só. Bom, enquanto isso que nós vamos falando, já vou falar do tema. Antes que eu queria falar do Jorge. Jorge, boa noite, você está bom? Boa noite, estou bem. Ótimo. E eu estou com inveja de você, sabia? Por? Isso aqui falar em público ainda ao vivo, porque você esteve em São Lourenço, né? Estive. Um lugar que faz tempo que eu não vou. E mais inveja ainda, porque você esteve com o seu Jefferson e com a dona Felícia, né? Sim. Então, na sempre casa que eu vou para lá, eu procuro visitá-los. Então, e foi, mas eu acho que você foi. Quando você estava abraçando ele, eu também estava abraçando junto. Né? Mas quando eu fui entregar para ele os DVDs dos programas. Eu vi as fotografias ali, aí eu falei, puxa vida, preciso dar um jeito de ir lá. Mas na hora certa a gente vai poder ir. Sim, é uma parte obrigatória da ida lá, né? Mas que branco que me deu, né, Fernando? Mas vamos lá. Não tem... Isso, olha só. Se não tem, por falar nisso aqui, nós estamos com um público bom hoje aqui, ao vivo, né? Tá vendo? Hoje nós estamos com quantos? 8 pessoas nós estamos aqui? 8. 8 seres. Hã? 8 seres e mais o Fernando. 8 seres, aqui tem muita gente bonita aqui.
E tá, ainda bem que eles me lembraram aqui, deveres e prazeres. Aí quando eu falei para você, você lembra assim, eu falei, vou falar sobre deveres e prazeres. Eu acho que você se assustou, falou, o que você vai falar? O que você vai falar? Não, Então, disse... agora você vai ver, então, que não é. Sim. Não tem nada de segredo, e é até muito interessante, quando, como eu já disse, vou repetir, eu estou tendo dificuldade de intuir. Coisa que eu tirava de letra, não sei o mas que nós que já é. conversamos. Ou entupiu esse troço aqui, né? Mas tudo bem, então você já falou. Então, não é dificuldade, essa é a palavra que não se usa. Né? Então aí apareceu. E quando apareceu, eu falei, muito oportuno, e é muito curioso que eu estava falando com pessoas pela nossa comunidade, e o assunto se fez presente, o que nós vamos conversar hoje. Falou, olha a coincidência, né? O assunto se apresentou também para falar. Então é o seguinte, eu tenho percebido, já falamos aqui, Só é que na medida que vai passando o tempo e daí você vai escolhendo outros assuntos, né? E sempre um assunto obrigatoriamente ele é escolhido sobre o outro. Você nunca consegue escolher um assunto que seja inferior em resultado a um anterior. Sempre assim. Vai chegar um dia que a gente vai ter que fazer um programa, a gente vai sentar aqui e vai ficar sem falar. Não, mas eu já pensei nisso. Uma hora quieto. O sair desse enlevo astral que a mídia e a vida nos propicia e proporciona, por assim, você está andando no shopping, então você se acostumou a ser divertido, que assim, há uma série de coisas que disputam a tua atenção, que querem te divertir, que querem ser melhor que os outros, né, para te chamar a atenção, para que você seja, assim, você se sinta disputado, para que daí então, assim, foi disputado por várias lojas, cada uma com cores, sons, aromas, coisas diferentes, e eu escolhi entrar naquela, e então eu passo daquele estado assim idílico de ser disputado, e quando eu me decido, eu passo a ser assim, o ser mais baixo na escala evolucional, eu passo a ser um consumidor. Sim. Então eu sou assim, tem negócio assim, que eu sou a letra miúda do contrato. Todos me divertem, me enlevam e tal, e tem aquela ludicidade até que eu me decida por alguma coisa, e na verdade eles só queriam que eu consumisse alguma coisa. Essa é a rotina da vida. Essa é a rotina da vida. E aí se assenta a questão dos prazeres, que daí a gente já vai conversar em seguida. Na medida em que eu consigo então sair dessa inércia, sair dessa condição de afogado em seu próprio astral, e sair dessa condição de, em vez de ser senhor dos seus próprios desejos, sair da condição de ser submisso aos próprios desejos. Veja que nós já exploramos bem esse tema, né? Agora eu sou escravo das coisas que eu mesmo criei. Então, quando a gente começa a se desvencilhar desse tipo de coisa, esse entorno que nos cerca, esse entorno imediato, essa mecânica social, passa a não ter o menor sentido. Não tem o menor sentido. Aí é natural que você daí vai num encontro de bar de fim de tarde, você já não tem muita vontade de conversar sobre futebol, não é qualquer coisa que vai te fazer sorrir, então não é assim, porque mas aquilo parece que é uma coisa exógena. Não, sabe, tá tudo bem que tem a parte interna, né? Mas existe alguma influência de fora. Não. Você percebe que as coisas já não te... Não, é que assim, você, na verdade assim, é que você começa a rejeitar aquilo que antes de fora te influía, te parecia, sim, sabe, assim, aquele mundo idílico, perfeito e acabado, onde eu busco o melhor, onde eu busco ser diferente, onde eu busco ser superior, aquela coisa assim, que é o que norteia a situação atual, de você assim... E buscando uma vida reta, já falamos sobre mandamentos agartinos, já falamos um monte de coisa. Eu tenho percebido, olha que curioso, agora que nós vamos entrar, você vai captar. Essas pessoas começam a perder tudo. Você pode achar outro ponto de vista, né? Eu vou direto no X da questão. Começa a perder tudo em que sentido? Quem está nesse caminho, seja lá quem for, quem tem programa de televisão, quem fala que é palestrante, quem trabalha e tudo isso aqui, tal, e faz essas coisas, ele não sai de casa assim, não quer mais saber de festa, não consegue mais conviver socialmente com conversas fúteis, não consegue mais ficar na rodinha de amigo dele, com elas aqui, né? Ele geralmente está sozinho, não encontra mais par,
Não tem? Para assim com esse compartilhamento com um companheiro, uma companheira, essas coisas todas. A pergunta é, eu tenho percebido isso com cada vez mais frequência, então por que o tema se apresentou dessa forma e depois eu vou ver qual é o teor dele? Aparece o nome e depois vamos ver. Deveres e prazeres, não dá para conciliar isso aí? Porque é perceptível, você pode, estou chamando a atenção, você que está me assistindo agora aqui, perceba também, quando você quer mudar, quando você quer abandonar um caminho que você está seguindo, que acha que aquilo não te satisfaz, e toma o rumo da lei, o caminho da lei, sei lá como é que é o nome disso, não importa o nome, perceba que você começa a se privar de uma série de coisas. As pessoas ficam mais sérias, já falei também aqui nesse programa sobre seriedade, né? E as pessoas são sérias, os mestres não sorriem, né? Que a gente falava, os mestres os que ensinam, não, nada de ascenso nem coisa nenhuma. Então, por quê? Tem algum fundamento nisso tudo, Jorge? Tem ou não tem? Tem. Bom, você pode dar boa noite, pode dizer um monte de coisa. Eu comecei falando dele. Boa noite a todos, muito bom estar aqui. Obrigado, né, Grego? Espero que vocês todos estejam bem e que seja uma hora de vida bem aproveitada, né? Então, assim, Grego, captou onde eu quero chegar? Sim, captei, vi, ótimo, ouvi, ótimo, entendi. ótimo. Então já está. Sei por onde a gente pode caminhar. Então, assim, Grego, o sair da inércia passiva que nos induz à vida no dia a dia, né?